Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de literatura, sim, esse é um canal sobre literatura. Vamos falar de literatura portuguesa e literatura em língua portuguesa na África. Vamos lá, dois autores, então, o Walter Hugo Gomain, né, que nasceu em Angola, mas vive em Portugal, então literatura portuguesa, e o Mia Couto, que é de Moçambique, né, escreve poesia, contos, romance, muito famoso para os romances. Ambos são grandes artistas, né, da língua, junto com a Agualusa também, que é outro que nós temos comentado muito. E no Brasil, o Milton Ratum, também, que a gente tem comentado muito. Literatura em geral, língua portuguesa, né? Então vamos lá comentar mais um livro do Walter Hugo Gomain. Eu comentei recentemente um outro livro dele chamado A Máquina de Fazer Espanhóis, que é um livro de 2010. Então eu vou deixar aí no card, né, a dica. Quem quiser saber um pouco das minhas considerações de leitura, né? Depois vamos fazer mais sobre enredos. Tem vários livros, né? Por exemplo, O Máquina de Fazer Espanhóis é o quarto livro, romance do Walter Hugo Gomain. E esse, O Filho de Mil Homens, é o quinto livro, né? Então uma listinha aqui dos livros do Walter Hugo Gomain. Já tive a oportunidade de folhear vários, né? Então tem muita coisa, muito material. As obras dele se passam em vários locais, né? Tem livro na Islândia, tem livro no Japão, tem livro no Brasil, vários livros em Portugal, obviamente, né? O período do Salazar, né? Época de ditadura em Portugal. Bem, este livro aqui, eu lendo dá a impressão que é Portugal, né? Não tem outra situação geográfica, mas aqui ele vai apresentando os personagens e vai entrelaçando os personagens entre si. Então você começa a ver um pescador de 40 anos, chamado Crisóstomo, né? Então Crisóstomo, ele é um pescador, 40 anos, não tem filho, né? Então ele ressente de não ter filhos, se sente solitário. Então o tema dele aqui é a solidão. E aí ele vai trabalhar e encontra um rapaz pedindo trabalho, né, lá na praia. Aí descobre que é um órfão, né? Um órfão chamado Camilo. O menino tem 14 anos e não tem trabalho, então ele vai como que adotar no trabalho, né, e educar esse jovem de 14 anos. Então assim, uma forma de ter um filho. Então começa o livro assim, ou seja, um senhor solitário, um pescador, né? Aqui o prefácio do Alberto Manguel da Argentina, né? Que vive no Canadá, escritor, né? Crítico literário. Então todo livro do Walter Hugo Gomain tem um prefaciador, né? Saramago já foi, né? O Caetano Veloso, então ele tem sempre arruma bons prefaciadores, né? Então a introdução aqui é feita do Alberto Manguel. Aí vai a história, né? Então Crisóstomo, e aí a linguagem do Walter Hugo Gomain é bem poética, né? Assim, é um estilo bem poético, igual ao do Mia Couto, né? Mia Couto também tem essa característica de... Aí, né? Decidiu que sairia à rua dizendo às pessoas que era um pai à procura de um filho. Queria saber se alguém conhecia uma criança sozinha. Dizia às pessoas que viviam no bairro dos pescadores porque era um pescador. E dizia os amores que lhe tinham falhado, mas que os amores não destruíam o futuro, né? Se era verdade que sentia um homem só com metade de tudo, também era verdade que uma parte da sua dor ficara ali, como se um saco se esvaziasse. A areia haveria de se fazer deslizar até o mar, e o mar lavaria tudo. Acontecia assim porque, aos 40 anos, o Crisóstomo assumiu a tristeza para reclamar a esperança. Estava num sossego incrível, instalado naquele mundo, e ele deixou-se sobre a areia, como sentado para pensar melhor, e percebeu como a vida tinha as suas perfeições. Então são trechos, né? Assim, a prosa é bem poética. Ele vai apresentando o personagem, então, né? Assim, de forma bem intimista. Então você tem o Crisóstomo, no capítulo 1. No capítulo 2 você tem, então, a Anã. Aparece a Anã, né? Assim, quem é essa Anã? Aí a Anã vai ser a mãe, né, desse Camilo, 14 anos, que ele encontrou na praia e tal, né? Que vai ser adotado por ele. Aí em seguida vai aparecer a Isaura, né? A Isaura é uma menina, uma jovem, né? Uma jovem que tem problema com a família, né? Questão de namorada, etc, né? Problema com a família. E aí teve que afastar do lar, e aí foi assumida também, né? Aí ele vai se encontrar, por exemplo, aí no capítulo 5, né? Vai ter novamente a Anã e a mãe do Camilo, e no capítulo 6 nós temos o Crisóstomo encontrando a Isaura. Então ele vai apresentando os personagens, e ao longo da narrativa, esses personagens vão se encontrando e as suas vidas vão se unindo. Então, aquele homem solitário do primeiro capítulo, né, que não tinha filhos e tal, então ele vai adotar um filho, você vai saber quem que é a mãe desse filho. Aí vai adotar essa Isaura, que é uma jovem de 16 anos, né, que é a condição da mulher. Quando entra nesse capítulo, né, da Anã e da Isaura, já entra a condição da mulher, né, condição da mulher, que é desfavorecida, né, a questão dos amores, né, e aí a família não aceita e tal, porque é a família tradicional e tal. Então,
e vai abordar esse tema, e depois essas vidas vão se entrelaçando. Então, né, a Isaura fala aqui, ó, os homens eram todos iguais, só as mulheres podiam aceder à diferença. Isaura pensou nisso, na igualdade dos homens e na oportunidade de diferença das mulheres. Então ela vê que a mulher sempre sai perdendo, né? Então, por exemplo, a família dela, né, vai pedir satisfações lá para a família do rapaz, né? Então, assim, é um jogo em que ela perde, né? É um jogo em que a mulher perde. E aqui, aí vai, né, vão andando a história, né? Depois eu vou comentar mais o enredo, né? Tô aqui mais impressões de leitura. Vai ter então um caso né? Vai aparecer o Anã com um filho Camilo, depois, né, vai ficar órfão, e o Camilo vai ser vai ser o avô que vai cuidar do Camilo, aí o avô morre e o Camilo fica lá abandonado na casa, até que uma vizinha vai lá e resgata ele, né? Fica lá na casa, né? Dias lá, né? Sem ninguém para cuidar dele, aí você tem que trabalhar, né? Então leva ele lá para a praia, que é onde trabalha o pescador Crisóstomo, né? O pescador Crisóstomo é que vai encontrar ele, vai ser um pai adotivo, né? E aí vai ser o capítulo 6, então, Crisóstomo percebeu que era uma mulher demasiado magra, cujo rosto parecia agigantar os olhos claros e muito vivos. Aqui quando ele encontra a Isaura, né? Aquela menina lá, né? Do capítulo 3, né? Que teve problema com a família, né? Então, eles vão se encontrando e eles vão formar essa paisagem, nova família, né? Nova família que, assim, eles vão, seus problemas, suas condições, e vão se complementar, né? Porque, como diz aqui na apresentação, né? Ele se sentia um homem completo, né? O Crisóstomo se sentia um homem completo, não tinha família, não tinha filhos, né? E aqui ele vai encontrando outros personagens, com esses personagens é que ele vai criando a família, né? A família vai adotando essas pessoas para serem a família, né? Então é interessante que ele... E cada um com suas condições, cada um com suas faltas, né? Com suas incompletudes, né? Então, nós vamos ler aqui o capítulo 7, né? Capítulo 7 mostra as várias condições. Então, fica aí a dica de leitura, mais assim que eu for lendo, eu vou fazer mais vídeos, né? Vou abordar mais o enredo. Então fica aí a dica de leitura do Walter Hugo Gomain, O Filho de Mil Homens. Muito bem, então literatura agora africana em língua portuguesa, nós temos o Minha Couto, tem vários vídeos aqui do Minha Couto, Terra Sonâmbula, etc. Jesus Além, etc. Né? Tem agora que está na minha lista aí, a trilogia. Nós vamos ler a trilogia, né? Mulheres de Cinza está na minha lista. Em breve nós vamos falar do enredo das Mulheres de Cinza, né? Então, o Fio das Miçangas são 29 contos, né? 29 contos trabalhados em... Aqui, miçangas são esses fios, né? Essas cordéis. O fio, as miçangas, né? E aqui, geralmente, são contos em primeira pessoa e geralmente mulheres, né? Então, assim, um tom bem poético, né? E geralmente são as mulheres as suas condições. Então ele gosta muito de trabalhar a condição humana, né? Condição feminina, nessas sociedades muito patriarcais, ainda mais na África, né? Também muitas sociedades patriarcais. E eu gosto muito desses contos de primeira pessoa, né? Que e são bem poéticos, porque tem toda essa herança de Clarice Lispector, de João Guimarães Rosa, né? Por exemplo, o conto de inundação começa assim, ó. Há um rio que atravessa a casa. Este rio, dizem, é o tempo. E as lembranças são peixes nadando ao invés da corrente. Acredito sim por educação, mas não creio. Minhas lembranças são aves. A haver inundação é de céu, repressão de nuvem. Vos guio por essa nuvem, minha lembrança. Né? Então começa assim, já dá vontade de ler, né? O que está falando? Que lembrança, né? Então já começa bem poético, né? A despedideira. É a mulher falando, ó. Há mulheres que querem que o seu homem seja o sol. O meu quero o nuvem. Há mulheres que falam na voz do seu homem. O meu que seja calado, e eu nele guarde meus silêncios, para que ele seja minha voz quando Deus me pedir contas. Né? No resto, quero que tenha medo e me deixe ser mulher, mesmo que nem sempre sua. Que ele seja homem em breves doses. Que existem marés no ciclo das águas e dos ventos. E de vez em quando seja mulher tanto quanto eu. Né? Então é interessante essas vozes narrativas, né? Geralmente eu falei os contos dessa primeira pessoa, e aqui são as várias condições, né? Pequenos casos, né? Do dia a dia. Um homem com várias mulheres também, né? Então tem um caso do homem que... O fio as miçangas é justamente isso, né? O homem que tem várias amantes, né? E aí a mãe fala com ele assim, vai meu filho, continue distribuindo esse coração que o seu é tão grande, né? Então é o homem que conquista várias mulheres, né? Então, pela incompletitude, né, também, ele sempre quer encontrar aquela mulher, né, a mulher ideal, o que seria isso, né? Por que ele tem essa compulsão de, né,
Então ele é o fio e as mulheres são as miçangas, né? Uma coisa assim, interessante. Então, são vários contos, né? O interessante seria ler vários e comentar vários, né? Vários trechos, assim. Mas fica a dica, em momento oportuno, com certeza eu vou falar dos livros, tem vários livros de contos, né? Eu não sei quantos, mas vou pesquisar aqui os livros de contos do Minha Couto, né? Você gosta muito, tem uns 3 livros de contos, né? Ele é mais famoso pelos romances, mas tem alguns autores, né? Que investem muito em contos, poesia, né? Então fica aí, Contos de Minha Couto, são 29 contos, né? É isso mesmo, 29 contos no Minha Couto, dispensa apresentações, né? Moçambique, O Fio das Miçangas, ok? Depois eu vou voltar nos 2 livros, obviamente, falar de enredo, né? Mais alguma característica, comparar os livros de contos, né? E Minha Couto vai voltar em breve aí com a Mulheres de Cinzas, né? Que é uma trilogia, né? Que ele lançou, né? Então a gente vai comentar livro por livro, né? Como é que se encaixa nas trilogias do Minha Couto, ok? Então, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.